muito bem. Estamos aqui então agora para a nossa apresentação. Então vamos lá, vamos falar do ciclo de aquisição de competência, tá? As 4 fases: conhecer alguma coisa, desejar ter a capacidade de fazer essa coisa, treinar essa capacidade e por fim ser expert, né, nesta habilidade, tá? Então toda habilidade que você deseja desenvolver, seja ela qual for, ela passa, tá, por esse ciclo de aprendizado, ciclo de aquisição de competência. Todo e qualquer ser humano, em toda e qualquer área, seja ela na área de cirurgia, seja ela na área de futebol, seja ela na área de condução de um veículo, dirigir, seja na área de vendas, que é o que nos interessa, tá? Ela passa por essas fases. Então, um bom vendedor, num primeiro momento, ele conheceu o ofício das vendas, depois ele desejou ser um vendedor de alguma forma, seja por necessidade, seja realmente por paixão por essa atividade. Aí então ele começou a treinar as habilidades, né, para ser um bom vendedor e finalmente ele se tornou um expert em vendas. Assim também é um motorista, um piloto, né? Primeiro ele deve conhecer que existe um veículo, depois ele deve desejar conduzir aquele veículo. Aí ele treina, assim que ele começa a aprender a dirigir, ele começa a treinar e depois ele se torna um expert em condução de um veículo. Ele se torna, quem sabe, até um piloto. Então vamos lá, vamos começar essa apresentação, tá? As fases do ciclo, né, de aquisição de competência, tá? São 4 fases. A primeira fase é a fase em que a gente chama de fase da inconsciência, tá? Você não sabe ainda, né, que existe aquela necessidade, você não sabe que você pode fazer determinada coisa, então nessa fase você é incompetente e inconsciente, tá? A gente vai se ater aqui para ficar mais fácil para todo mundo entender na questão de dirigir, tá? Dirigir um veículo. Então, nessa primeira fase, você sabe que existe o carro está lá, mas você não percebeu ainda que você tem que dirigir e então você é incapaz de dirigir, você é incompetente para dirigir e você também não quer nem saber se dá para dirigir ou não, tá? A segunda fase é uma fase que a gente chama de primeira confusão. O que é a primeira confusão? Tá? Você ainda é incompetente para dirigir o carro, mas você já sabe que alguém dirige e você já começa a ter o desejo de dirigir aquele trem ali, você já quer mexer com aquele negócio chamado carro, tá? A terceira fase é a fase que a gente chama de segunda confusão. Por quê? Nessa fase você aprendeu a dirigir, tá? Você já é competente. Mas você tem que manter consciência, você tem que pensar em cada fase do seu corpo, pensar em cada fase de atuação ali dentro, tá? A gente vai explicar isso mais detalhadamente para frente. E a quarta fase é a fase que você tem a competência, que é o que acontece. Você é competente para fazer aquilo e você faz de forma inconsciente, tá? Quem já tem um pouco mais de experiência ao dirigir um carro sabe como isso funciona. Você dirige sem ficar pensando muito. Você não pensa, vou apertar o meu pé esquerdo agora para mudar de marcha, no caso dos carros que tem, né, ainda o câmbio manual. Eu vou levantar a minha mão para cima para dar seta para a esquerda, eu vou baixar para dar seta para a direita, enfim. As coisas acontecem de uma maneira automática. Nessa fase você tem competência para dirigir, ok? Vamos detalhando então para você. Vamos falar da primeira fase. Tá? Nessa fase você é inconsciente e é também incompetente. É a fase do desconhecido. Tá? É aquela fase que a vida é uma maravilha, né? Preocupação nenhuma, tudo só alegria. Normalmente nas fases onde a pessoa é criança. Tá? Então, vamos voltar para o exemplo do carro. Né? Nós vemos o carro existe. Tá? O carro está lá. Né? Putz, aliás, esse carro foi um exemplo difícil, né? Porque para a gente ter um carro desse demora um tiquinho. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse também não precisa ser tão ruim, né? Vamos lá, vamos ficar no meio do caminho. Aí, beleza. Esse aqui é um carro que eu desejo que você, vendas, que faça esse treinamento, que aprenda e adquira uma extrema competência em vendas, vai ter o seu carro nesse naipe, se esse for do seu gosto, mas alguma coisa desse gênero, tá? Então tá lá. Você vê o seu carro, tá? Você sabe que tem um cara que dirige esse carro, tá? Normalmente, na maioria dos casos, a gente fala do nosso pai ali, né? O cara tá lá dirigindo o nosso carro, feliz da vida, tal. Mas a verdade é que eu tô pouco me lixando, né? Eu não tô nem aí se alguém dirige, se alguém não dirige, como é que isso aí funciona. Eu tô na fase do desconhecido. Para mim não interessa muito como é que esse negócio funciona. Então, essa é a fase onde eu estou incompetente e inconsciente, tá? Para mim não faz muita diferença não como é que esse trem funciona.
Aí vem a segunda fase da aquisição de uma competência, tá? E nessa fase, vendas, nessa fase você é consciente, mas ainda é incompetente, tá? É a primeira fase da confusão que a gente chama. Então vamos voltar, por exemplo, do veículo. Tem lá o carro, né? Tem lá um cara, né, que cuida disso. E eu já cresci, tá? Tô lá no meio, né, olha, só aquele molequinho ali de 10, 11 anos, fico ali observando. Nessa fase, eu já sei que o cara que está lá na frente conduzindo a bagaça, feliz da vida, esse cara interage. É por causa desse cara que a coisa funciona. Esse cara mexe o volante, o carro vira de direção. Esse cara, quando o carro está andando mais depressa, ele está mexendo os pés lá embaixo. Quando tem que parar, ele pisa em alguma coisa. E quando passa um cara na frente dele abusado, ele xinga. Então, é a fase da inconsciência e competência. Eu estou vendo o carro, né? Eu estou vendo que tem um cara que interage com esse negócio, eu estou ali prestando atenção e eu estou confuso. Por quê? Cara, como é que funciona esse negócio? Eu sei que o cara mexe, mas como é que mexe? Como é que faz? Pô, eu estou querendo chegar aí, eu estou querendo mexer também nesse negócio. Se meu pai interage, parece que ele está tão feliz com isso, eu também quero fazer, né? Como é que funciona esse negócio? E aí eu entro na terceira fase, tá? Nessa fase você é consciente e competente. Aí a gente chama de segunda fase da confusão, tá? Por que é consciente e competente? Então, vamos voltar lá, por exemplo. Tem o carro, ok? Tem lá o cara que interage com esse carro, que dirige esse carro, está feliz da vida. E eu, então, treinei, né? Adquiri habilidade, conversei com meu camarada lá, que é meu pai ou não, meu amigo, sei lá. Mas, enfim, conversei com aquele cara que já tinha habilidade, aquele cara me ensinou, começou a me treinar. E aí, então, eu fui lá e me habilitei. Agora eu sou um cara habilitado. Agora eu posso dirigir o meu carro. Eu estou feliz da vida. Eu comprei um Pangaré, né? E estou lá dirigindo o meu carrinho numa boa. Só que nessa fase eu só faço coisa certa, né? Eu deixo todo mundo feliz. Opa, parece que não, né? Eu quando passo deixo alguém assustado e se eu não tomar muito cuidado eu acabo, né? Amassando o meu carrinho recém-comprado, tá? Por que isso, Vendas? Pelo seguinte, nesta fase eu sou consciente e competente, ou seja, para que eu consiga manipular o carro, para que eu consiga interagir, para que eu consiga fazer todas as etapas, eu preciso pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho que pensar no pé esquerdo que vai pesar na embreagem, vai soltar devagar, mexer com a mão direita, virar o volante, dar seta, olhar para o carro do lado, pensar no caminho que eu vou fazer. É muita coisa para pensar. A mente se torna confusa. E aí eu tenho que manter a minha mente consciente para conseguir fazer aquilo que eu adquiri competência para fazer, para aquilo que eu comecei a treinar a habilidade. Então essa é a fase de número 3. Percebe? Você passou por uma fase onde você nem se dava conta da necessidade daquele trem. Depois você entrou numa fase. Eu ia parar de falar agora, porque você já percebeu aí, Vendas, que está passando o caminhão de gás aqui. Eu não vou parar não, deixa a musiquinha do gás aí, Ultragás. Quem quiser comprar, que compra. Vamos dar sequência. Então é o seguinte, primeira fase, tá? Eu sou incompetente e sou inconsciente. Eu não estou nem aí se existe ou não aquele desafio. Segunda fase, agora eu tenho a consciência. Poxa vida, aquilo ali parece ser legal. Eu quero fazer aquilo ali. Manifestou em mim o desejo de fazer aquilo ali. Mas eu ainda sou. Eu ia parar de falar agora, porque você já percebeu aí, Vendas, que está passando o caminhão de gás aqui. Eu não vou parar não. Deixa a musiquinha do gás aí, Ultragás. Quem quiser comprar, que compra. Vamos dar sequência. Então é o seguinte, primeira fase, tá? Eu sou incompetente e sou inconsciente. Eu não estou nem aí se existe ou não aquele desafio. Segunda fase, agora eu tenho a consciência. Poxa vida, aquilo ali parece ser legal. Eu quero fazer aquilo ali. Manifestou em mim o desejo de fazer aquilo ali. Mas eu ainda sou incompetente. Na terceira fase, que é a segunda confusão, eu já sou competente. Eu treinei habilidade, eu tenho lá, tá, eu estou habilitado. Mas para dirigir ainda é complicado, eu ainda estou muito atrapalhado. E aí eu vou entrar na quarta fase, tá? E nesta fase, Vendas, nesta fase você é inconsciente e competente. Opa, pera aí, Ricardo. Agora eu virei inconsciente? É isso mesmo. Inconsciente e incompetente. Esta é a fase que a gente chama de fase de competência. Aí você adquiriu a excelência, tá? Então vamos lá, vamos retomar. Você se tornou agora um piloto, ok? Então, quando você atinge a fase da competência, é quando você dirige sem nem ter que pensar no que você está fazendo, tá? Voltando no exemplo do carro. Então eu tenho o carro, eu não estava nem aí se alguém mexia naquilo lá. Depois de um tempo, na segunda fase, eu percebi que aquele carro
era manuseado por alguém, interagia alguém naquela máquina, eu me manifestou o desejo, eu quero fazer aquilo, eu fui lá, eu treinei habilidade, eu aprendi uma série de coisas, eu me tornei consciente e competente, agora está meio confuso, é a segunda confusão, para eu fazer esse negócio aqui eu faço meia boca, acabo batendo no carro, assusto um monte de gente, aquela coisa toda, e finalmente eu chego na quarta fase. A quarta fase é a fase onde eu adquiro a competência. Então agora eu dirijo no piloto automático, né? Tá aí o carro do nosso saudoso Ayrton Senna. Por que eu usei esse cara como exemplo? Eu me lembro, eu me recordo, não consegui achar, tá? Ia colocar até o videozinho aqui para vocês. Vou tentar encontrar, quem sabe eu deixo no blog um link para vocês verem isso. Não sei também se tem na internet, eu vou procurar. Existe uma entrevista que ele deu para o Galvão Bueno, logo que ele começou a. Acho que logo que ele ganhou o primeiro título mundial, e naquele ano foi um ano glorioso, onde ele fez manobras impressionantes. E ele então foi perguntado para Ayrton Senna como é que ele conseguia como é que ele conseguia pilotar com tanta habilidade. E aí o Senna disse o seguinte, né? Eu nem penso mais no que eu estou fazendo. A coisa parece que eu e a máquina somos um só, né? É como se eu estivesse correndo com os meus próprios pés, com as minhas próprias pernas na pista. Essa é a diferença, tá? Esse cara adquiriu uma tal competência que ele se sentia uma coisa só com a máquina. E é isso que eu quero que você seja enquanto vendedor, tá, Vendas? Eu quero que você e a sua habilidade em vender seja tão intensa que você faça as coisas com tamanha naturalidade que alguém que algum dia for fazer um treinamento como esse que você está fazendo agora vai parar e falar assim, caramba, aquele cara é expert mesmo, hein? Ele faz o negócio e agora que eu percebo onde é que ele está, né? E aí você vai se perguntar agora, né? Mas Ricardo, o que eu, vendas, tenho que sou. E aí você vai se perguntar, né? Aí vem a pergunta, né? Ricardo, o que eu, vendas que sou, tenho a ver com isso? Isso aqui é um treinamento para vender mais ou é autoescola, né? Eu vou explicar para você, tá bom, cara? Eu acredito realmente que você tem que estar presente para esse ciclo, tá, de aquisição de competência, tá? Cada aprendizado seu, cada dica que for passada, cada técnica, tudo que tem que ser treinado, tudo tem que ser treinado, tá? Tudo tem que ser repetido até virar uma competência, tá? Então você tem que estar presente para esse ciclo de aquisição de competência. Lembra sempre disso, tá bom? Existe uma fase em que você nem sabe que aquilo existe. Depois que você fica sabendo, existe a fase do desejo. Depois existe a fase do treinamento e existe a fase do expert, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui, né, para você, vendas, diversas técnicas, diversas abordagens, diversas questões ligadas à área técnica, ligadas à área técnicas em venda, ligadas à área técnica gráfica, ligadas à área técnica do seu setor, vendas, ligado à área técnica não exatamente à área técnica, mas ligada à área de relacionamento, ligada à área de engajamento, ligada à área de conversão em vendas, várias e várias e várias técnicas. E todas essas técnicas têm que ser treinadas, tá? Então eu te passo uma nova técnica de conversão, por exemplo. Tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo para uma técnica de conversão que é muito simples e extremamente eficaz, que é a técnica da comparação. Eu vou gravar um outro vídeo para você entender legalzinho isso aí. Aí você vai lá e aprende a técnica, né? Você toma ciência da técnica da conversão. Então percebe? Se você ainda não conhece, você saiu da fase do desconhecido e foi para a fase da primeira confusão. Agora você conhece, mas você não sabe como fazer. Aí você assiste o vídeo inteiro, você adquire todo aquele conhecimento, você está na fase da segunda confusão. E você vai permanecer na fase da segunda confusão durante um período a depender da sua capacidade de aprendizado. Tem gente que tomou consciência, aplicou uma, duas vezes, já adquiriu expertise, já está na fase de competência. Tem gente que demora um pouquinho mais, né? Tem criança que está andando com 10 meses, tem criança que anda com um ano e um mês, um ano e 2 meses. É normal, tá? Essa ciclo, essa variação, essa curva de aprendizagem é individual e ninguém é mais inteligente ou menos inteligente por questão disso, tá? Isso é uma fase comum a todo mundo. O que eu quero que você entenda é que você precisa adquirir o conhecimento, despertar em você um desejo, poxa, eu quero isso, eu quero vender mais, eu quero utilizar essa técnica e treinar, repetir uma, duas, três, quatro, cinco vezes, quem sabe, talvez 6 vezes, até que aquilo se torne uma coisa natural em você. E aí então você adquiriu competência, virou uma competência para você, tá? Você virou um piloto, tá? Você é um vendedor que vai ter liberdade, que vai fazer o que ama, que vai utilizar das ferramentas que o mundo hoje proporciona para a gente para gerar resultado.
tá? E de uma forma feliz. Então, agora que você já tem a ferramenta, né, imagina você aplicando essas técnicas, imagina você adquirindo esses conteúdos que eu vou passar para você ao longo desse treinamento e aplicando isso lá fora, treinando e cada vez convertendo mais, tá? Cada etapa do treinamento que eu vou passar aqui para você, Vendas, ele se fundamenta em 3 fases, 3 pilares. Cada etapa, cada tópico do treinamento tem 3 fases. A primeira fase é a descrição, o conceito por trás desse treinamento. A segunda fase, o segundo pilar, é o porquê dessa fase estar ali, o porquê dela ter sido desenvolvida, quais foram os estudos de caso que levaram a este que vos fala a inserir este módulo, esse tópico dentro do treinamento e depois a aplicação prática. O que é que você, vendas, vai ganhar ao aplicar esse negócio e como é que você vai desempenhar isso lá fora, tá? Então sempre vai ser assim: a apresentação do conceito, o porquê do conceito e a aplicação prática do conceito. Todo esse treinamento está fundamentado nessas 3 etapas para que eu veja você assim, igualzinho esse cara em cima, sorridente, feliz, alegre, realizado, tá? Livre. Isso é o que eu quero de você. Eu quero que você se enxergue, vendas, nessa condição. Agora é muito importante você entender isso. Para que você consiga realmente chegar nesse status de ter liberdade, de ter alegria, de ter realização profissional, você precisa treinar para que os conhecimentos que foram passados para você se tornem competência em sua vida. Ok? Então tá aí, esta é a apresentação deste trabalho, tá? Que é muito importante, eu preciso muito que você tenha ciência disso. Este é o ciclo de aquisição de competência. E lembra, tá? Todo e qualquer ser humano sobre a face da Terra, dos mais bem realizados até aqueles que não conseguiram ainda gerar um grande resultado, todos passaram por essas mesmas 4 fases, tá? A fase da confusão, a fase do desconhecido, a primeira fase da confusão, a segunda fase da confusão e a fase da competência, tá? Todo mundo passa por esse mesmo processo, isso é da natureza humana. E nós somos todos muito semelhantes sobre esse aspecto. Para falar a verdade, nós somos todos idênticos sobre esse aspecto. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários aqui no blog, no final desse vídeo. E vou deixar aqui para vocês 2 links, tá? Um link fala sobre a técnica de fechamento, né? Que é a técnica de fechamento de comparação. E um outro link que eu vou deixar para você com certeza é o link da ferramenta de CRM, uma ferramenta fantástica, gratuita, tá? Que eu quero que você tenha conhecimento para que você comece a desenvolver a sua organização, tá? Lá eu vou contar uma história também para vocês entenderem quão importante é a organização na vida de um homem de vendas, tá bom? De um profissional de vendas, ok? Então é isso aí, vendas, sucesso, sucesso sempre. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.